Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos, vamos de Liga da Arábia Saudita, onde temos a equipe do Al Nassr enfrentando a equipe do Al Fayha. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al Nassr, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Al Nassr é a quarta colocada do Campeonato Árabe com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Al Fayha, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Al Fayha é a 13ª colocada com 16 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Al Nassr. Acredito eu que não vai ser diferente. Vamos de casa, Al Nassr para vencer. Já no Campeonato da Croácia, temos a equipe do Dinamo de Zagreb enfrentando a equipe do Šibenik. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dinamo de Zagreb, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. A equipe do Dinamo de Zagreb é a 3ª colocada do Campeonato Croata com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Šibenik, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, venceu 1 e perdeu 2. A equipe do Šibenik é a 9ª colocada com 18 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Dinamo de Zagreb e 2 vitórias para a equipe do Šibenik. Melhor opção para esse confronto, já que o Dinamo de Zagreb é bastante favorita, vamos de uma opção diferente. Dinamo de Zagreb para marcar 2 gols na partida. Dinamo de Zagreb acima de 1,5. Liga do Egito. Temos a equipe do Zamalek enfrentando a equipe do Ismaili. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Zamalek, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Zamalek é a 3ª colocada do campeonato egípcio, com 20 pontos ganhos. Já a equipe do Ismaili, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Ismaili é a 14ª colocada, com 12 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Zamalek, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Ismaili. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Zamalek para vencer. Bundesliga, Campeonato Alemão. Temos a equipe do Bayern de Munique enfrentando a equipe do Werder Bremen. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Bayern de Munique é a 1ª colocada do campeonato alemão, com 51 pontos ganhos. Já a equipe do Werder Bremen, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. A equipe do Werder Bremen é a 8ª colocada, com 30 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Bayern de Munique e 1 vitória para a equipe do Werder Bremen. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida acima de 2,5. Pelo campeonato austríaco, temos a equipe do Sturm Graz enfrentando a equipe do Áustria Viena. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sturm Graz, perdeu 4 e venceu 1. A equipe do Sturm Graz é a 1ª colocada com 36 pontos ganhos. Já a equipe do Áustria Viena, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Áustria Viena é a 2ª colocada com 33 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Sturm Graz, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Áustria Viena. Agora, como se trata aqui do 1º colocado enfrentando o 2º colocado, nada melhor do que irmos de partida de gols, partida acima de 1,5. Liga da Bélgica, temos a equipe do Mechelen enfrentando a equipe do Gent. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mechelen, empatou 1 e perdeu 4. A equipe do Mechelen é a 12ª colocada com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Gent, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Gent é a 6ª colocada com 36 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Mechelen
e 4 vitórias para a equipe do Gente. Uma boa opção para esse jogo seria colocar Gente para vencer, mas eu vou com mais segurança. Vamos de dupla, Gente para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Campeonato Italiano da Série A. Temos a equipe do Como enfrentando a equipe do Juventus. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Como, venceu uma, empatou uma e perdeu 3. A equipe do Como, pelo campeonato italiano, é a 15ª colocada com 22 pontos ganhos. Já a equipe da Juventus, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 2 e empatou uma. A equipe da Juventus é a 6ª colocada com 40 pontos ganhos. O último confronto entre essas duas equipes ficou com a vitória da equipe da Juventus. Aqui vejo a Juventus totalmente favorita para vencer essa partida, mas não vou muito arriscar. Vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. A Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Rayo Vallecano enfrentando a equipe do Real Valladolid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rayo Vallecano, empatou uma, perdeu uma e venceu 3. A equipe do Rayo Vallecano é a 6ª colocada do Campeonato Espanhol com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Real Valladolid, dos últimos 5 jogos disputados, venceu uma e perdeu 4. A equipe do Real Valladolid é a última colocada do Campeonato Espanhol, se encontra na 20ª posição, com 15 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Rayo Vallecano, um empate e uma vitória para a equipe do Real Valladolid. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Rayo Vallecano para vencer. Copa da Liga Inglesa. Temos a equipe do Manchester United enfrentando a equipe do Leicester. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Manchester United pelo campeonato inglês é a 13ª colocada com 29 pontos ganhos. Já a equipe do Leicester, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Leicester pelo campeonato inglês é a 18ª colocada com 17 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Manchester United e um empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Manchester United para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do PSG enfrentando a equipe do Mônaco. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSG, empatou uma e venceu 4. A equipe do PSG pelo campeonato francês é a 1ª colocada com 50 pontos ganhos. Já a equipe do Mônaco, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Mônaco é a 3ª colocada com 37 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do PSG, um empate e uma vitória para a equipe do Mônaco. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 2,5. Liga de Portugal, temos a equipe do Porto enfrentando a equipe do Sport, um clássico português. A equipe do Porto, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. A equipe do Porto, pelo campeonato português, é a 3ª colocada com 42 pontos ganhos. Já a equipe do Sport, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. A equipe do Sport é a 1ª colocada com 50 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Porto, um empate e 2 vitórias para a equipe do Sport. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance, Sport para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões:
Sturm Graz versus Áustria Viena, partida acima de 1,5. Michelin versus Gente, uma dupla chance. Gente para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Dinamo de Zagreb versus Cybernik. Dinamo de Zagreb para marcar 2 gols na partida. Casa acima de 1,5. Porto versus Sporting, uma dupla chance. Sport para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. PSG versus Mônaco. Vamos de partida abaixo de 3,5 gols. Manchester United versus Leicester. Casa. Manchester United para vencer. Como versus Juventus. Partida acima de 1,5.